E vamos falar do Santos, que, como eu disse no outro vídeo, só está pensando no Corinthians domingo na Neoquímica Arena. E olha, um pensamento muito forte. O Santos, que teve hoje a volta do Zé Ivaldo e do Gabriel Bom Tempo já treinando, e não teve o Gil. E ó, mais polêmica um pouquinho ainda, o Pedro Martins, que ele deu uma palestra hoje em São Paulo e até falou ainda daquela coletiva que deixou muitos torcedores do Santos bravos. E num trecho que eu peguei para mim, que eu refleti bem, é esse daí, ó, abre aspas para Pedro Martins. A gente está se matando, eu não estou dormindo, para tirar o Santos da zona do rebaixamento e levar para o lugar que merece na primeira página, 18º e 6º lugar. Isso vai depender da nossa competência, mas o meu posicionamento foi para mostrar, com base na minha experiência, no que eu já vivi e no que eu estudo todo dia, o que precisa ser feito para o Santos dar o passo para retornar esse lugar da primeira prateleira do futebol brasileiro e sair de lá, sair dessa posição. Fecha aspas, o Pedro Martins. Olha, quando ele deu essa entrevista, quando ele deu aquela coletiva, muitos ficaram bravos. E eu disse aqui no canal que eu concordava com 80% que o Pedro Martins tinha falado, eu concordava. Até mesmo quando muitos falaram que ele falou no momento errado, que ele jogou muitas coisas o ventilador. Mas às vezes eu fico pensando com tantas coisas que acontecem dentro do Santos ou dentro de um clube de futebol, que às vezes você precisa tomar coragem e falar muitas coisas para que as pessoas ouvem e fiquem sabendo. Porque a verdade é uma só. Tem muitas coisas dentro de um clube de futebol que ela é escondida, ela é jogada debaixo do tapete e ninguém fica sabendo. Essa é a realidade. E aquele dia, por exemplo, quando ele disse lá que ele não queria fazer um Santos para disputar um campeonato. Ele queria fazer um Santos para o longo de 10 anos. É isso que eu penso também. Esse negócio de você montar um time, pegar todo aquilo que o time pode fazer naquele momento, não digo nem dinheiro, porque dinheiro para os clubes, principalmente para o Santos, não sobra, e você pegar para montar um time, para disputar um campeonato paulista e ser campeão do campeonato paulista, e quando chegar no ano que vem, você está morrendo ali de novo para fugir da zona da degola, da buraqueira, eu também acho muito chato isso daí. Você tem que ter um time consistente, que em todos os campeonatos você entra para disputar a ponta do campeonato. É isso que eu penso. Isso daí eu concordei com ele. Muitas coisas que ele disse, claro que eu concordei. Quando ele disse que nós somos saudosistas, às vezes somos mesmo. Eu não vou falar que eu sou, porque às vezes eu estou deixando de viver o presente do Santos para mim me vingar de um companheiro, vingar numa boa, numa conversa legal de um companheiro e dizer para o companheiro lá, enquanto que ele está falando do time dele que está sendo campeão, e eu ficar lembrando daquele do passado do meu time. Eu quero lembrar também, eu quero lembrar do meu passado lá atrás, porque foi maravilhoso, foi bonito o que o Santos teve e o que o Santos tem de história lá atrás. Mas eu também quero falar do meu futuro, eu quero falar do Santos de amanhã, com um rival meu, um adversário meu, adversário entre aspas, na boa, é isso que eu penso. Então, muitas coisas do que ele falou lá, eu concordo. Eu, quando disse, eu concordo com. No dia eu falei da coletiva, eu concordo com 80% que ele disse. Muitos não gostam, muitos não querem nem ouvir. Por exemplo, o Nel que está dando um de pescador lá no Rio Madeira, em Rondônia, lá para aquele lado lá, que postou agora há pouco pescador, e eu truquei ele, falei, truco, cadê o pescador? Cadê o pescador? Mas o Nel não quer nem ouvir falar dessa história do Pedro Martins. Ele acha que se ele fosse o presidente, já tinha demitido ali na coletiva, mandado embora. Eu já não penso assim, eu respeito, cada um tem suas opiniões, mas eu não penso desse jeito. Eu penso sempre
em sonhar em ver um Santos consistente dentro de um campeonato. Não vivendo isso que estamos vivendo, essa agonia do Santos aí, ó. Começamos em 2025, estamos aí ainda nessa zona, nessa buraqueira, que nem eu brinco aqui no falatório dos resultados do final da rodada, a buraqueira, aquele poeirão na cara, e nós estamos enterrados dentro desse buraco ainda. Pelo amor de Deus. Então é isso que eu digo. Até hoje, e ainda nessa palestra dele, foram perguntados disso daí, ele chegou a voltar a falar alguma coisa de novo, eu vi todo o texto ali no GE, mas, como se diz, para mim, como eu falei, 80% ele está certo, e 20% eu não concordei quando ele disse que o Pedro Caixinha estava fazendo um bom trabalho, eu não concordava, como eu nunca concordei com a volta, com a vinda do Pedro Caixinha para o Santos naquele momento, nunca concordei. Para aqueles que seguem o canal, que sempre vê aí a gente falando, dando as opiniões da gente, aqueles que ouviram no dia que eu falei, você não troca um Fusquinha 74 por um outro Fusquinha 74. Você vai trocar por um 75, um 78, que eu quis comparar, que para mim, o trabalho do Carille e o trabalho do Pedro Caixinha não tinha diferença nenhuma, era a mesma coisa, não mudava em nada. Então, por isso que eu citei isso daí, você não troca um Fusquinha 74 por um outro Fusquinha 74. E se for da mesma cor ainda, você não troca. Então, o Santos estaria trocando o Pedro Caixinha, o Carille pelo Pedro Caixinha, que para mim não ia mudar em nada. Mas como a gente é santista e gosta de acreditar que vai dar certo, aí, infelizmente, você começa a torcer que vai dar certo. Não, vai dar certo, vai dar certo. Mas, na realidade, você está vendo que está errado. Então, talvez, como ele disse que o Santos tinha dado um passo para trás, talvez eu até entendo que, na opinião dele, naquilo que ele via, ele podia deixar o Pedro Caixinha tentar um pouquinho mais para frente, mas, como se diz, time grande é assim. Eu sempre falo aqui no canal, treinador bom é aquele que ganha. Ganhou, tem vida longa. Não ganhou, viaja. Por isso que eu sempre digo, talvez o certo desses clubes aí, desses times, era fazer contrato de 10 jogos. Você vem, você faz 10 jogos. Se você alcançar os 10 jogos e estiver bem, mas renova para mais 10. E assim vai, porque, principalmente ali no Santos, é uma troca-troca de treinador que, pelo amor de Deus, não dá. Então, são muitas coisas erradas. Claro que ele já errou também quando ele contratou o Pedro Caixinha e deu aquela multa desastrosa lá para o Pedro Caixinha. E é como se diz, treinador, fica tranquilo. Se eu estiver ganhando, tá bom. Se eu não estiver ganhando, eles vão me mandar embora. Porque hoje você não vê mais treinador pedir demissão. É o clube que manda embora. Fazer o quê? E a outra bombinha agora é do Patrick, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro acionou o Santos lá naquele CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF. Agora, os cara pôs lá para receber o valor integral do Patrick. Esse daí foi outra bombinha que o Santos trouxe, foi no tempo do Galo e do Rueda, naquele desespero danado. E aí, como se diz, qualquer um sabia, santista, sabia, eu e o Nel, a gente comentava, Patrick, mas o Patrick no Santos, mas será que o Patrick vai jogar no Santos? Se jogar aquilo, aí a gente já começa a acreditar. Se jogar aquilo lá, que jogou lá no Internacional, vai ser interessante. Mas não é, o Santos contratou ele, já não era mais aquele do Internacional, era do Atlético Mineiro, que não estava nem jogando. E aí o Santos trouxe. Então, são esses erros que a gente não aguenta mais dentro do Santos. São esses erros que a gente não aguenta mais de ver. Só que o erro, quando você está contratando, é normal, às vezes, você acertar num jogador e errar num outro. Mas você não pode errar, como foi no caso do Patrick. Por exemplo, quando o Santos estava trazendo agora o Zé Ivaldo, eu disse, mas o Zé Ivaldo no Santos? Será que seria um bom contratação para o Santos? E não é que o Zé Ivaldo está aí jogando titular do Santos, e no meu modo de ver, está indo bem ali no Santos. Às vezes faz um joguinho mais devagar, mas está indo bem. Mas o que acontece? Só que a contratação do Ivaldo foi diferente, ele veio por empréstimo. Se for aprovado, contrata. Se não for aprovado, devolve. Agora o Patrick não, o Santos assumiu emprestar
com direito, com obrigação de compra no final. Não existia isso dentro do futebol, agora existe. Você pega o jogador por empréstimo, mas com obrigação de comprar no final. Então compra logo. Foi o que o Santos fez. Para mim, uma compra errada que eu não contrataria, jamais trazia o Patrick para o Santos. Como eu não trazia também o Zé Ivaldo. Mas está aí. O futebol é assim. Mas, como se diz, o dirigente ele tem o direito de errar também, porque ninguém é perfeito. Mas, às vezes, vem uns erros muito difíceis, porque a história do Patrick poderia ter vindo por um empréstimo. Se for aprovado, nós contratamos. Se não for, nós devolve. Tinha que ser assim. Agora, não você ir lá e firmar aqui. Não, nós vamos comprar no final. Aí você que já compra logo, então. Foi o que o Santos fez. E agora não tem condições de pagar a parcela do Patrick. Ei, meu Deus do céu. Não é fácil. Patrick, Jean Lucas, Pedro Caixinha, a Aroca lá, o Carreirinha, o João Basso, meu pai do céu, tá complicado. E olha, mas enquanto isso, tudo acontecendo no Santos, o Kleber Xavier aí tentando arrumar esse Santos para domingo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. É jogo pesado, é jogo difícil, mas quem sabe que a gente poderia reviver aquele passado assim, saudosismo, aquele passado assim, quando o Fiore Giliotti falava assim, 0-0, torcida brasileira. Mas ele poderia falar diferente hoje. 3-1 para o Santos, torcida brasileira. As cortinas estão se fechando. 3-1 para o time de Vila Belmiro. Seria muito legal para nós. Mas é bom a gente até sonhar. Sonhar, de repente, é até interessante, ué. Uma hora o Santos tem que ganhar. Quem sabe que pode ganhar domingo contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena, já que estamos precisando de uma vitória fora, porque faz tempo, parece que o Santos já nem vence mais fora, parece que o Santos desacostumou de vencer jogos fora da Vila Belmiro. Tem que se acostumar de novo, tem que ir na casa dos adversários, cutucar os caras, irritar os caras, fazer os caras ficar nervosos e sair de lá com a vitória. Está na hora já. Vamos ver qual vai ser esse Santos. Provavelmente amanhã já vamos estar sabendo quem será os 11 que vai entrar em campo contra o Corinthians. Mas eu já disse aqui o meu time. O meu time seria esse aí. Eu acredito que ele vai vir de Léo Godoy na lateral direita. Eu acredito que ele vai vir de Léo Godoy na lateral direita. Eu acredito que ele vai vir com um quadradinho ali no meio-campo, um meio-campo mais fechadinho e, de repente, com 2 atacantes ali na frente, com o Soteldo ali, já saindo daquele meio-campo ali, já puxando a bola ali, que seria bem interessante. Um meio-campo bem fechado, porque quem sabe aí o Santos pode surpreender o Corinthians, surpreender pela a fase que está passando o Santos. Mas, de repente, uma vitória do Santos seria surpresa para muitos torcedores que nem nós mais estamos acreditando quando o Santos sai para jogar fora da Vila Belmiro. Vamos aguardar aí, vamos esperar. Mas, a minha escalação, eu vinha com essa escalação domingo. Brasão, eu acredito que vai ser o Léo Godoy. Vamos ver se eu estou certo, se eu estou errado. Mas vamos ver. O Zé Ivaldo, o Luan Pérez e o Escobar. O Tomás Rincon, eu vinha com o Ian, mas eu estou acreditando que ele pode entrar com o Zé Rafael nesse meio-campo. Eu estou acreditando que ele pode entrar com o Zé Rafael nesse meio-campo, Gabriel Bontempo e Roleiser. Esse meio-campo aí seria ideal. E lá no ataque, o Soteudinho e quem sabe aí o David Washington ou até mesmo o Tiquinho Soares. Seria bem interessante para o Santos uma bela de uma escalação domingo contra o Corinthians na Neoquímica Arena e quem sabe uma vitória, como eu disse aí, 3-1. Por que eu falei 3-1? Por que eu falei? Porque o Santos tem que prestar atenção naquele Yuri Alberto. Não pode deixar aquele cara fazer gol. Não pode. E o cara vai jogar, o cara sempre é largo para fazer gol contra o Santos. Então, por isso que eu pus 3-1. Mas poderia ser 3-0. Seria legal demais para o Santos. Vamos aguardar e esperar, porque domingo já é logo depois da manhã. E aí vamos acordar o domingo cedo, naquela expectativa de um grande jogo, 4 horas da tarde, ou às 16 horas da tarde, na Neoquímica Arena, em São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.